Como vão vocês? Tudo bem? Mais um encontro com vocês. Eu sou a professora Renata e a gente vai ver hoje a disciplina de língua portuguesa, um assunto muito interessante que é o parnasianismo no Brasil. Eu sei que durante toda essa caminhada, eu tenho certeza que vocês estão acessando a plataforma, né? Lá estão os conteúdos que vocês devem relembrar para ter essa sequência interessante do currículo e não se perder pelo meio do caminho. Então, o assunto de hoje, ele é muito interessante e, ao mesmo tempo, mais um mergulho na poesia brasileira, até porque o contexto, o local geográfico onde a gente vai situar esse estudo é aqui no Brasil. E o que vem a ser esse parnasianismo? Por que esse nome? Esse nome vem em decorrência das influências lá da Antiguidade Clássica, tá? Do Monte Parnaso, que era um local onde os estudiosos, filósofos iam com a ideia de se aproximar mais dos deuses. Então, pegando essa ideia lá da Antiguidade, os poetas, dito agora parnasianos, eles se influenciavam por essa história, né? E colocavam em sua poesia esse aspecto formal de preso à beleza, à forma, à objetividade, o apego ao materialismo, que é onde está o ponto-chave do entendimento desse período literário tão importante. Porque o que estava acontecendo no Brasil nesse momento? E é importante que a gente sempre situe, quando fala de período literário, o contexto histórico. Então, o parnasianismo no Brasil, ele coincidiu oficialmente com a transição entre a monarquia e a república, que se deu nos anos de 1882 a 1893, tá? E na prosa, o que estava acontecendo? Uma mudança de parâmetros de visão, né, dos escritores, porque eles não estavam mais centrados naquela idealização, naquele subjetivismo, tá? Então agora era o factual, era análise crítica, era descrição da realidade, isso na prosa. Mas e como estava a poesia? Da mesma maneira, só que a pegada mais como nunca ao materialismo, porque a questão da idealização da mulher, da sociedade, dos costumes, do amor, né, de temas universais, ficou para o romantismo. Agora, no parnasianismo, a visão era mais o quê? Mais ampla, mais social, mais, como se diz, diante de alguns fatos que são bem pertinentes até hoje. Então, o parnasianismo, ele tem o seu eixo principal na objetividade e no rigor formal. E lá na França, onde é o berço da cultura, vamos dizer assim, literária, né, um poeta francês chamado Théophile Gautier, tá, é que iniciou toda essa trajetória do parnasianismo. E no Brasil, como vocês sabem, a influência foi muito forte. Então, o que aconteceu aqui para que esse contexto histórico empurrasse esse estilo literário como nunca para o deleite dos bons leitores, né? Acontecia ali o movimento para o entendimento da proibição do tráfico negreiro, que logo em seguida iria coincidir com o culminar, né, vamos dizer assim, dar o resultado da abolição da escravatura. Aí o envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai, o que acabou endividando muito o Brasil por conta do financiamento a essa guerra, né? Então, havia uma necessidade do público leitor de arrumar algum pretexto para a fruição, né? E por que não na leitura? Com boas poesias para esquecer um pouco da realidade? Então, esse foi um dos motivos pelo qual o parnasianismo caiu num certo gosto popular da elite brasileira. E depois trabalhava uma visão crítica dessa realidade, só que ainda não é como veremos no realismo, tá?
que vai ser a próxima aula da gente. Então, os problemas sociais, econômicos e políticos do Brasil, eles podiam ser vistos de uma maneira mais clara nesse período, no parnasianismo. Entretanto, a visão que se passava pelos poetas nas suas poesias era exatamente refletir um pouco, mas ainda cair, né, nesse aspecto do eu poético. Então, veja bem, saindo do idealismo do romantismo, que era o ponto-chave do parnasianismo, mas não sendo tão racionais assim, a ponto de achar que aquilo que está numa poesia podia nunca acontecer ou nunca ser sentido. Era uma linha muito tênue, tá? Que separava um estilo do outro. Por isso que caiu no gosto de uma boa elite leitora, né? Outro aspecto interessante é que no parnasianismo havia ali a crítica que colocava que o parnasianismo era uma fonte de alienação social, porque ainda estavam presos aos ideais românticos, né, alguns leitores. Porque quem gosta de ler textos que estimula o raciocínio, a sua visão crítica, e não o deleite, a maneira de ter na leitura um escape da realidade. Há quem goste das duas coisas. Então, dentro da literatura havia todo esse leque, assim como tem até hoje. Então, eu convido vocês que vocês façam essa conexão comigo. 3 escolas literárias foram muito importantes para essa visão de um Brasil mais real, o Brasil mais visto a olho nu. O realismo, que é a escola que nós vamos ver daqui a um pouco, o naturalismo e a que a gente está vendo agora, que é o parnasianismo. Esses movimentos literários eles foram contemporâneos, ou seja, eles vieram ao mesmo tempo, cada um refletindo a sua maneira de acordo com a influência que sofriam. Como que foi a origem do parnasianismo, que é esse que nós estamos conversando agora, entendendo? Ele teve a sua influência lá na origem clássica. O título não é à toa, porque faz uma analogia ao Monte Parnaso, né, na Grécia, e com muita influência da França, no fim do século XIX. E qual é o contexto histórico que esse período ele se baseia? A busca pela razão, a perfeição formal, a beleza e, sobretudo, o culto ao verso. Por isso, é importante que você não esqueça, o parnasianismo ele se desenvolveu na forma de verso, ou seja, em poemas, e especificamente por estar tão atrelado às antiguidades clássicas, eram muitos sonetos. Você se lembra o que é um soneto, não é? O soneto é aquela forma fixa de versos, que são 14 versos divididos em 2 quartetos e 2 tercetos, tá bom? Que remete à antiguidade clássica e até de ver é um formato que causa calma quando nós nos deliciamos com um bom poema, não é verdade? Então, o parnasianismo, é interessante que você faça essa conexão. Outra coisa interessante que a crítica, os estudiosos deixaram para que nós não esquecêssemos é que a poesia parnasiana ela tinha uma finalidade, que não era buscar essa crítica para apenas ficar vendo como era o Brasil, dessa maneira realista como começava na prosa, mas ao mesmo tempo buscava essa fuga, sem ir para o rumo das ideias, sempre com a razão, com o pé no chão, buscando o descritivismo. Então eles tinham um lema, os poetas parnasianos, a elite parnasiana, como se diz nos livros didáticos. Eles tinham um lema que tem o seguinte dito, a arte pela arte. Era o que exatamente isso? A poesia, ela se bastava, ela começava e se findava em si mesma. Ela era descompromissada com a realidade. Buscava apenas o deleite formal, primeiro do poeta que escrevia e depois de quem a lia,
que era o leitor que gostava daquela beleza estrutural de um bom poema. Então, a perfeição formal, tá? Sem se preocupar com política, economia, religião ou qualquer outro valor, tá? Universal em ponto de crítica, assim era a visão do poeta parnasiano e do eixo temático principal, vamos dizer, norteador da poesia parnasiana. Qual foi o poema mais conhecido, vamos dizer, do cenário brasileiro dos poetas parnasianos? Foi na pena, né, vamos dizer assim, de Olavo Bilac, Profissão de Fé. Eu vou ler só apenas a primeira estrofe para que a gente possa se deliciar. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, com aquele que em outro o alto relevo faz de uma flor. Então, ele compara, ele faz uma metáfora muito clara de um poeta ao escrever a sua obra e do ourives ao trabalhar o ouro e construir a sua bela joia. Então, daí você já tem uma noção de como era especial essa construção do poema parnasiano. E quais são as características desse momento literário? O antirromantismo, porque ia de encontro ao idealismo romântico, era completamente antissentimental, a não ser o apego à forma, o apego ao fazer a poesia bem feita, bem estruturada, com palavras bem escolhidas. Trabalhava a objetividade. A poesia era completamente descritiva, o rigor formal, arte como sinônimo de beleza. Aí tem um ponto interessante, essa alienação social trabalhava o quê? A indiferença às questões sociais, ou seja, o distanciamento da realidade. Tá? Entenda bem a palavra alienação nesse contexto. Depois, a defesa de que a finalidade para essa arte parnasiana era que ela se findasse em si mesma. Por isso o lema fazia tanto sentido, a arte pela arte. O distanciamento do eu lírico, ou seja, o sentimento da palavra poética na temática do poema. Então, eles eram impessoais, eles escreviam de maneira impessoal. As referências greco-latinas e o uso do polissíndeto, uma marca, vamos dizer, dentro da linguagem muito presente. Era muito usado a conjunção e nas construções dos poemas parnasianos. Tá? A grande tríade parnasiana, ela foi constituída por Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Houveram outros, como vocês podem ver, Vicente de Carvalho, Francisca Júlia, com toda a sua relevância e sua característica, mas esses três foram realmente assim os que deixaram marca para a nossa história parnasiana. Tem uma paródiazinha que eu costumo sempre, quando eu entro em contato com esse assunto, deixar para que os alunos não esqueçam, que diz assim: lapidação das palavras, presente o descritivismo, arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Então não se esqueça, busque de novo na plataforma se você esqueceu o que quer dizer essas palavras para entender melhor esse tema, tá bom? Então, deixo para vocês aqui 3 exercícios e vou comentar apenas o primeiro, porque é uma análise de poema que requer uma leitura mais calma e depois vocês podem fazer isso com mais atenção. Mas esse primeiro, ele foi extraído do Enem e ele tem como título, do Raimundo Correia, o poema Anoitecer. Então, esbraseia o ocidente na agonia, o sol, as aves em bandos destacados, por céus de ouro e púrpura raiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. Então, a composição nesse formato fixo, o soneto, tornou-se um modelo, né, particularmente ajustado à poesia parnasiana. Nesse poema de Raimundo Correia, remetem a metáfora, que é uma comparação direta, a ausência de emotividade, a retórica ornamental, o uso de descrição por meio de expressividade ou vínculo a temas comuns à antiguidade clássica? O que vocês acham? Então, aqui, ó,
o uso da descrição como meio de expressividade. Então, lembra que eu falei que uma das características é a descrição? Olha ela aí presente justificando essa resposta, tá bom? Então, vocês depois vão ver a segunda e terceira questão e façam a atividade de casa, que é sempre pensada com muito carinho para vocês exercitarem e aprofundarem ainda mais o conteúdo. Acessem a plataforma, tá? E trabalhem todas essas aulas de maneira revisional para que esse conteúdo fique ainda mais claro na mente de vocês e na caminhada curricular. Até a próxima aula, fiquem bem, tá? E um grande abraço.